que o pior você não sabe. Não, e detalhe. Até aí tudo bem, né? Aí é que tá, né? Oi, gente. Não vou falar mais bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas já estão fazendo memes sobre mim, principalmente meus amigos, que têm inveja porque eu tenho um canal no Spotify. E Eu no recebi YouTube um fazendo dos fofoca. memes, só pra contar. Você viu? Recebi. Não, então, é porque as pessoas têm inveja. Porque eu tenho um canal no Spotify e no YouTube fazendo fofoca da vida dos outros. E ainda falo que é psicanálise. E aí as pessoas fazem o quê? Falam, poxa, eu não posso fazer fofoca. Só a Fernanda e a Rochelle. Então é isso. Sim. Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu sou uma das idealizadoras da História da Prima. E a gente vem aqui a cada 15 dias. E isso é por tempo limitado, porque ano que vem a gente está preparando uma temporada nova e que a gente vai sair toda semana. Mas por enquanto é a cada 15 dias, toda quinta-feira, 4 da tarde, um episódio novo para vocês. Oi, gente, sou Rochelle, sou advogada psicanalista e estou aqui com a Fê contando as fofocas mais construtivas que vocês vão ouvir na internet. E o caso de hoje, a gente tem uma história A fofoca de hoje, a amiga da prima quis contar essa história, é uma história bem pesada, Fê. Essa amiga da prima falou que ela estava organizando com os amigos uma viagem. Então era uma viagem que é uma galera que já se conhecia, que se dá muito bem, eram muito amigos. E aí ela pegou e chamou uma amiga dela que não era amiga dessa galera, chamou para ir nessa viagem. E essa amiga topou, perguntou se podia levar o novo namorado. Essa menina, a amiga, não conhecia o namorado dela, né? Falou que tudo bem, ok. E aí eles marcaram essa viagem, foi uma viagem muito grande, eles alugaram um ônibus, chegou a ter uma guia que estava organizando a viagem, né? E aí aquela coisa de montar grupo no WhatsApp, todo mundo conversando. E aí um dia essa guia falou para as meninas assim que como elas iam para um lugar e era praia, elas não poderiam levar maquiagem, batom, salto, nada assim, porque era uma viagem que não precisava dessas coisas. E, obviamente, as meninas ficaram muito putas com isso, né? E aí, em off, elas combinaram de já no primeiro dia e todas viajarem de maquiagem e batom vermelho. Enfim, chegou o dia da viagem, eles marcaram o ponto de encontro na casa de um amigo. E foi todo mundo chegando e as meninas, conforme iam chegando, iam se maquiando e passando batom vermelho. E aí, quando chegou essa amiga, esse casal, né? Essa amiga não estava com batom vermelho, chegou lá, ela pediu para passar, né, o batom. E aí ela passou, as meninas, aquela coisa de, né, véspera de viagem, todo mundo super empolgado, super animado, ela passou o batom. E aí as meninas viram que logo em seguida ela saiu da casa com o namorado. E ok, continuaram lá. E de repente essa amiga resolveu sair para fazer alguma coisa lá fora. E aí ela conta que conforme ela foi saindo, ela viu esse casal na lateral brigando. E aí ela fala que ela, com a visão periférica, ela olhou assim e ela teve a sensação de que esse rapaz tinha dado um tapa na cara da amiga dela, né? E aí ela disse que nessa hora ela pensou, putz, será que eu vi certo? Vou ou não vou? E aí, como ela viu a amiga chorando, ela pegou e foi pra lá e chegou falando assim, amiga, é impressão minha ou ele te bateu? Aí essa menina tava chorando muito e aí ela não respondia, só chorava. E aí ela falou, amiga, ele te bateu? O que que tá acontecendo aqui? E ela assim, calma, amiga, tá tudo bem, mas chorando. E aí ela resolveu perguntar pro cara. Quando ela virou e perguntou pro cara, o cara falou que ela não tinha que se meter nessa história, que isso era um problema deles, e começou a ser agressivo com ela. E então ela percebeu que ele efetivamente tinha dado esse tapa. E aí ela começou a questionar, olha, você deu esse tapa nela? Por que que você tá agressivo? O que que tá acontecendo? E aí ele falou que tinha, sim, dado tapa, mas que era um problema deles e que ela não tinha que se meter.
nisso ela olhou para ele e falou assim, olha, tem um monte de amigo aqui, tem mais de 10 homens, e se eu falar que você deu um tapa na minha amiga, eles vão acabar com você, então você vai embora agora daqui. E aí ele pegou e foi embora, só que na hora de ir embora, ele pegou a mala dela. E foi embora com a mala dela. E aí a amiga muito nervosa, chorando, nisso as outras meninas chegaram, começaram a conversar. Essa amiga pediu para não contar para os meninos que estavam lá, porque eram muitos homens, então ela ficou com receio da situação tomar uma proporção muito maior. E aí ficou aquela coisa, mas ele foi embora com a mala, o que vai fazer? Você vai, não vai? Aí as meninas começaram a conversar com ela e convencer ela a fazer sim a viagem independente do cara, ir sozinha sem ele, até porque falaram, não vai ser legal você ficar aqui depois disso, de ter acontecido uma coisa tão pesada assim. E aí elas resolveram ligar para esse cara para pedir a mala. E aí quando essa amiga começou, a namorada dele começou a ligar pro cara, ele começou a ameaçar ela, começou a falar que ela não ia viajar sem ele, que se ela fosse ele ia terminar, que se ela fosse ele ia ligar para a mãe dela, ia falar um monte dela, que ela não ia sem ele. E essa menina começou a fazer toda uma manipulação. E aí as amigas perceberam isso e pegaram o telefone e começaram a falar com esse cara. Começaram a falar, olha, devolve a mala, ela vai se ela quiser, sim. Você não tem o direito de levar a mala dela embora. E aí o cara começou a xingar as amigas xingar o cara. Enfim, o cara estava numa rua atrás, que ele saiu, mas ficou na rua de trás. E aí ele fez questão de passar na frente da casa e ir embora com a mala e ligar para a mãe da menina. Aí ele ligou para a mãe da menina e falou que eles tinham brigado e que ela queria ir viajar sem ele e que era um absurdo tal. E aí essa amiga ligou para a mãe tava assim, que aconteceu tal. E aí ela começou a falar e aí elas conseguiram convencer que ele deixasse a mala na casa da menina, porque nisso ele passou com o carro e a mala e foi embora. E aí começaram a conversar lá e definiram que iam para casa da menina buscar o ônibus, buscar a mala. Eles estavam no ônibus, né? De ônibus, buscar o ônibus também. E, assim, era uma distância muito grande, por exemplo, Zona Sul com o extremo leste. Mas o pessoal falou, os meninos, né, os homens sem entender o que tinha acontecido, e as meninas naquela coisa de que ela não queria que contasse, só que acabou tomando uma proporção muito grande quando ele levou a mala dela embora. Então, tiveram que contar, nisso ficou aquele clima, todo mundo muito puto com o cara, a menina chorando muito, e foram lá buscar. Quando foram buscar a mala, uma das meninas foi com a amiga da amiga da prima, e disse que quando chegou lá, a mãe abriu a porta e falou assim, nossa, amiga, mas o que você fez com ele para ele estar desse jeito, para ele ter agido assim com você? E aí essa menina ficou em choque. Ela falou, gente, nem a mãe dela não tá confiando. O cara bateu, não tem justificativa na cabeça dela, ela pensava, né? Enfim, conseguiram pegar a mala, foram viajar. E aí a viagem começou com aquele clima super pesado, essa menina muito mal, porque pela situação do que tinha acontecido. E aí ela começou a contar para essa amiga que tinha convidado e para outras amigas mais próximas dessa menina que o cara já tinha batido nela, que um dia ele trancou ela no quarto, escondeu o celular dela, que foi assim super tenso, que ela ficou com medo dele matar ela. E aí as meninas ficaram conversando a viagem inteira com ela. E ela falou que não ia voltar com esse cara. E aí, ok, terminou a viagem, voltaram para casa, e aí a amiga da prima viu que ela deu uma sumida e imaginou que ela estava numa crise, né, por tudo que tinha acontecido, viu que ela estava mais distante, e aí um tempo depois ela contou que ela tinha voltado, que ela não quis dividir isso porque ela ficou com medo do julgamento, né, por conta da proporção que a história tomou e de terem, né, visto ele agredindo ela.
e dela ter contado tudo, então ela foi como se ela se sentisse que se ela dividisse, as pessoas iam julgar a decisão dela. Ela não contou para ninguém, acabou voltando com esse rapaz, e aí numa futura briga, ele empurrou ela caiu, chegou a quebrar o tornozelo, o pé, teve que fazer um tratamento, a família inteira ficou sabendo, o pai ficou sabendo, o pai ficou muito, muito bravo, queria ir na casa do rapaz, ela, né, o irmão dela, a mãe dela tiveram que segurar, e aí no fim ela, depois desse dia que ela quebrou e ficou mais de um mês na cama, ela acabou realmente terminando a relação. Então, essa amiga da prima quis trazer essa história porque ela falou que foi uma história muito pesada para ela e para as pessoas que estavam lá, para todos os amigos, e que ela se questiona, né, o tempo inteiro, até onde não se mete a colher mesmo, né? Até onde realmente, quando o cara virou e falou, é um problema nosso, ela deveria ter virado, ou ela fez o que era melhor de comprar a briga da amiga. E, nossa, muita coisa bem pesada mesmo, né? E Sim. antes disso, que bom que ela terminou um passo antes de morrer, né? Porque qual é o próximo passo? Morrer. Sim. O próximo passo era o cara matar ela. Sim. Né? Não tem outra coisa, não tem mais, não tem pior que o cara possa fazer, né? Então, assim, que bom que ela saiu antes de morrer. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história é essa coisa do não vamos contar para os meninos, né? Porque são mais de 10 meninos e, bom, se são mais de 10 meninos e eles forem agressivos com o cara, que bom. Ai, não, desculpa, a gente não pode desejar isso para as pessoas. Ai, desculpa, tô tomando olhares repreensivos, que vocês não estão vendo. Mas a Rochelle tá me olhando, me repreendendo. Não, eu pensei, talvez... Eu acho que sim, né? Talvez sim, né? A gente não pode desejar isso pros outros. Porque, né? Não, até porque, gente, independente de qualquer coisa, ninguém merece ser agredido, ninguém merece morrer, ok, mas o meu primeiro ímpeto tinha que ter dado uma surra nesse cara. Não vou mentir. Não é meu primeiro, apesar das minhas crenças, meu primeiro ímpeto é esse. Mas dentro das minhas crenças, é assim, cada um se responsabiliza pelo que quer. Né? Então, se os meninos... Bom, e outra, né? 10 contra 1 eu acho muita covardia. Mas assim, se os meninos se juntassem e tomassem uma atitude contra o cara, cada um se responsabiliza. Eu não posso querer controlar o rolê todo. Né? Então, assim, não vou contar pros meninos porque... Né? Aí eu quero controlar o cara, a relação do cara com a menina, a história da mala, a mãe e os meninos, né? A gente quer tentar controlar tudo. Bom, essa é a primeira coisa. Mas a segunda, que eu acho mais importante de tudo isso, é o quanto a gente protege o homem. Porque no fundo, o que aconteceu foi que esse cara foi protegido. Sim. Eu acho que ele vai apanhar de 10 caras. Protegeram o homem e não protegeram a menina. Sim. Né? Então, assim, não vamos contar porque ele vai apanhar de 10 caras. A gente nem sabe se ia apanhar mesmo. Vai apanhar de 10 caras. Apesar que talvez fosse mesmo. Mas a gente não protegeu a menina. Né? Então, assim, o que foi que aconteceu? Olhou de relance, achou que bateu, interviu na hora. Mas a gente não é o nosso ímpeto. Nosso ímpeto será que bateu? Bateu. Não, bateu. Não, bateu. Foi. Né? Então a gente fica... Por quê? Porque tá enraizado na gente essa coisa da violência doméstica ser normal e a gente não poder se envolver. Né? Tá enraizado em nós essa proteção dos homens. E aí eu fico pensando assim, até que ponto ouvir, porque, por exemplo, a menina falou, não conta, né? E aí as amigas optaram por seguir o que ela estava falando, mesmo naquele momento total de vulnerabilidade e dor dela. Até que ponto isso deve ser respeitado? Porque se tivesse sido respeitado desde o começo, ninguém iria intervir, né? Porque ela também não estava querendo contar e não estava querendo posicionar. Então, assim, até que ponto isso tem que respeitar o que os dois querem?
será que é respeito mesmo, né? Porque a pessoa tá Então. ali fragilizada com a, né, o mais íntimo dela foi exposto, né? Pô, você tomar um tapa na cara da pessoa que você namora, que você ama, você tá exposto ali, a sua ferida tá aberta. Como que ela vai conseguir pensar com clareza? É que assim, né, Rô, o conceito de violência para alguns autores eu colocar uma pessoa num lugar que ela não quer estar. Então, isso é violência. Então, se eu partir do princípio que ela é colocada pelo cara, o cara bate nela, ela é colocada num lugar que ela não quer estar, ela foi violentada. Se ela não quer que a gente se meta e a gente se mete, ela também é violentada. Então, pensando psicanaliticamente, né, é que assim, a gente vai ter que separar militância, feminismo de psicanálise. Né? Então, eu vou falar de psicanálise e falo do feminismo, tá? Só pra gente fazer uma jogadinha aqui. Porque, assim, via psicanálise, quando quando ela diz assim, não se metam, não contem pros meninos, não liguem pro cara, deixa como tá, eu não vou viajar. E a gente faz um movimento contrário, a gente tá colocando essa menina num lugar que ela não quer estar. Então, a gente tá violentando ela 2 vezes. Quando a gente diz assim, ó, você não vai voltar com ele, viu? Porque você vai morrer, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E o que ela quer é voltar por N razões dos sintomas dela. A gente também tá fazendo uma interferência, tá colocando ela num lugar que ela não quer estar. Então também é uma violência. Né? Você me lembrou uma história com o teu relato de uma moça que apanhou do marido, né? E a família foi super contra, óbvio. Né? Óbvio, eu não sei, mas a família foi super contra. Fizeram um boletim de ocorrência contra ele, porque ele não ameaçou só a esposa, ele ameaçou parte da família. Fizeram um boletim de ocorrência e pararam de falar com ele. A partir do momento que essa moça, né, a esposa, voltou com o marido, a família teve que fazer uma escolha de Sofia. Ou eu trago os dois de volta e mantenho a minha família unida, né? E fico perto da minha irmã, independente do que ela optou pra vida dela. Ou eu excluo ele e deixo a minha irmã completamente vulnerável e sem ninguém da família por perto, sem apoio, vulnerável a um cara que eu sei que é agressor. Então, é muito complicado quando a gente vai falar disso no âmbito psicanalítico. Porque quando a gente fala no âmbito feminista, é muito simples. Tá errado, não quero, você não deve, vou te ajudar, vou te levar para outro lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo para tá difícil hoje, para te proteger. Sim. Quando eu falo disso no âmbito psicanalítico, será que eu devo ocupar esse lugar de proteção? Por que eu estou ocupando esse lugar? Porque é importante para mim proteger o outro. E eu protejo o outro mandando, comandando, tirando ele do ambiente de conforto dele, levando para um ambiente que eu acho certo. Então, tudo isso é muito complexo. Eu não entendo as relações de abuso como um mais um. Para mim é muito mais complexo do que isso. Sim. Até porque se a gente for pensar psicanaliticamente, a pessoa tá ali justamente por isso, porque ela quer. Então, para existir um abusador, tem que ter um abusado. Se não existe um abusado, o abusador ele perde o papel. Então, de alguma forma, a pessoa se permite a viver aquela situação e acaba escolhendo ela, né? Lógico que não é uma escolha consciente, né? Porque tem muita coisa aí por trás. Mas eu fico pensando assim, o quanto que a gente pode intervir, porque é muito difícil, realmente, é muito difícil pensar psicanaliticamente e trazer isso para uma situação que você está ali vivendo, que você está vendo que vai acontecer alguma coisa pior, que vai chegar num ponto que vai perder a vida, que vai, né, como a gente vê diariamente nos jornais. E qual seria a melhor forma de realmente ter uma
ajuda ativa, né? Penso assim, no caso dessa família. Como essa família efetivamente pode ajudar, né? Porque também não basta você chegar e falar assim, olha, não, você tem que separar porque ele te bateu, tá? Mas por que a mulher está com esse cara? Ela depende dele financeiramente? Ela depende dele emocionalmente? Você vai ajudar ela, vai trazer para sua casa, ajudar ela financeiramente, ajudar ela a conquistar aí uma independência financeira? Você vai ajudar ela a tratar desse emocional? Vai pagar terapia, psicólogo, psiquiatra, tudo que, né, precisa para ajudar, porque é muito fácil a gente falar, não é certo a forma como você está sendo tratada, ele pode fazer isso com você, mas ok, vou para minha casa e esqueci de tudo, né? Então, é muito fácil ficar só no discurso, né? E não ajudar. E que eu acho que muitas vezes essas mulheres, elas sentem isso, porque essa menina, quando ela fala, eu não quis contar, porque que eu voltei, porque todo mundo ia me julgar, ela tá colocando ali, né, uma questão de que as pessoas não vão me ajudar, elas vão me julgar, né? Então, como esse olhar julgador de tipo, sai dessa relação porque você vai morrer, é muito mais um olhar julgador do que um olhar acolhedor, né? Um olhar de, ó, tô aqui, da sua mão, vamos fazer isso juntas, né? Vamos passar por isso juntas, mas não, né? Porque realmente esse lugar é muito, muito diferente. Não, e até a fala da mãe, o que que você fez de errado? Pois é, né? Ou seja, O que que você essa fez de menina, ela errado? foi descredibilizada em tudo, né? Com o namorado, com a mãe, com tudo, com toda a situação, porque, ou seja, provavelmente ela já deve se sentir errada na vida, né? Porque se a mãe tem esse discurso, num caso de agressão física, qual discurso essa mãe deve ter na vida dela efetivamente, né? Sim, sim. E essa coisa, né, do... É tão, é tão básico, né, o que eu vou falar, mas eu acho importante porque às vezes as pessoas não fazem ligação, né? Essa coisa do batom vermelho é coisa de puta, Sim, né? E acho que sim. essa foi até uma provocação das meninas, né? Ah, vou passar batom vermelho sim, eu faço o que eu quero, Sim, né? E aí quando a liberdade, amiga né? quando a amiga da amiga foi fazer isso, o cara também achou, ah, você é uma puta. Você quer aparecer, você Uhum, quer, né? Passou batom pra quem? é. Né? Então, e coloca ela num lugar de errada, né? E é tão engraçado, você sabe que eu não lembrava dessa parte da história, que ele falava, não, bati mesmo. Oi, é sério? Como é que É. uma pessoa... Gente, agora, vamos sério aqui entre nós. Como é que uma pessoa tem coragem Sim. de dizer bati mesmo, como se fosse assim, bati mesmo, ela mereceu, Como se né? Que tivesse o mundo dono a da gente tá, razão. como Dono da se tivesse razão. completamente certo, É, né? Leva as malas embora, entrega pra mãe, como se fosse assim, eu que mando, se você quiser vai ficar aqui na tua é. casa, na casa da tua mãe. Me dá Gente, essa é tão fora da sensação, realidade. tipo, toma o meu bibelô aí agora. Agora eu não quero ficar com É, ele, toma a malinha, pode cuidar agora e depois, quando eu quiser, eu volto, né? que foi o caso E, mesmo. e que acabou sendo o caso, né, dela ter voltado. Mas ele fazer tudo de, se eu não for, ela não vai. Então, tipo, eu já tô pegando a mala porque ela vai vir embora. E aí ele ficar Sim, parado na rua de trás, esperando o momento dela ir embora, né? E Rochelle. E sabe o que eu pensei? Desculpa te cortar. Faço isso direto, né? Ai, que feio. pode. Sabe o que eu pensei? O quanto ele não achou que ela fosse ser convencida pelas mulheres. É, Porque ele sabia que os homens não iam saber. Foi avisado, olha, ó, nem vou contar pros meninos, sai fora, porque quando os meninos é, souberem, eles vão te dar um pau, né? E aí, o quanto ele achou que as mulheres não iam ficar do lado dela. E é por isso que as pessoas têm tanto medo das mulheres unidas. Por isso que os homens rivalizam as mulheres. Gente, quando uhum, vocês perceberem isso, eu juro, sim, vai ser um mundo novo. Vai ser um mundo novo. Porque as mulheres são tão colocadas nesse lugar de rival,
de competidoras, porque as mulheres juntas amedrontam homens frágeis. Sim. Amedrontam homens desse tipo. Que assim, é homem que. Ai, gente, por favor, vamos tá passando, né? Vamos tá passando, porque é o típico homem que ele vai ter vai ter relações abusivas. E se ele não entrar e fazer qualquer coisa para se rever, vai ser assim, porque pelo que ela contou, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. E eles tinham pouco tempo de namoro, eles deviam ter uns 5 meses, 4 meses, não era depois de anos, né? Não, ele já começou, a relação abusiva já começou ali Já logo de começou começo. Começou errado. O cara trancar a mulher no quarto, tirar o celular dela, falar assim: não, você não pode se comunicar com ninguém, é só comigo que você vai se comunicar, é só comigo. Gente, isso é cárcere privado, né? Se trancou no quarto. Assim, ou seja, o cara, ele foi extremamente invasivo em todos os aspectos. E eu fico pensando na fragilidade dessa amiga para conseguir aceitar tudo isso, sabe? Como ela devia estar frágil nesse momento, como ela devia ter uma dor ali atrás dela e que nem ela estava conseguindo ver, né? E que talvez as amigas também não estavam vendo, né? Assim, ok, quis voltar, então ok, vai lá, volta, né? Ou tipo, acabou a viagem, ela apareceu durante a viagem super bem. Depois da viagem, ninguém se preocupou em dar um acolhimento, porque achou que ela estava super bem e esqueceu que tinha uma dor ali, né? Que não é só a marca do tapa na cara, né? Você toma um tapa na cara, a dor é interna. O tapa na cara é o de menos, né? Se a gente for pensar, né, nisso, o que esse tapa gera é muito mais forte. E aí as pessoas esquecem do acolhimento pós, eu acho, né? Entendo que se a gente for falar psicanaliticamente, não é responsabilidade das pessoas, mas talvez é pensar que faz parte da amizade, né? Você ter esse olhar empático com o outro, né? Você perceber que tem algo ali que não tá legal e que talvez seja interessante conversar, falar sobre. Mas é que a gente acha, Rô, que mulher apanha porque é mulher de malandro, mulher apanha porque gosta, sofre porque quer. E assim, de uma certa forma, mas não é que ela não quer. A verdade é assim, a gente quer resolver o nosso sintoma sem mudar o comportamento, Uhum. né? Então é assim, eu não gosto de apanhar, mas a posição de vítima é a única posição que eu sei viver. Sim. A posição de coitada, a posição da submissa, a posição da errada, da culpada. Então, não é que eu quero apanhar, é que essa posição foi a que me ensinaram na vida. Possivelmente, se a gente for resgatar a história dessa menina, também tem uma história de vitimização, de muita culpa, de um lugar que ela não pode ocupar, Sim. né? Então, se a gente for pensar, não é que ela. Se a gente parar de pensar que não, a mulher não gosta de apanhar, ela não é mulher de malandro, gosta de apanhar, ela tá ali por conta de um sofrimento, talvez a gente consiga olhar as coisas de uma outra forma, né? Talvez a gente consiga olhar para essa moça e dizer assim: amor, você precisa de ajuda. Sim. Vamos pensar em formas de te ajudar? Continua com ele, tá tudo bem, não tem o que fazer. Você quer continuar com ele, você vai ficar com ele. Ué, vou fazer o quê? Né? Mas vamos pensar em formas de fortalecer essas mulheres. Porque o se fortalecer que vai fazer elas olharem para essa situação uma hora e falar assim, não, isso não me cabe mais. Eu quero muito mais do que isso, eu mereço mais do que isso, né? Eu sou muito foda e mereço mais do que isso, né? Porque a gente
não é ensinada isso, né? Você se achar boa, você se achar bonita, você se achar inteligente, legal, é como se você, como que é a palavra? Você se coloca superior, né? A gente não é ensinado assim, putz, sou foda, quero alguém foda do meu lado também. E eu lembrei de um filme que a moça, é um filme muito legal que fala sobre mulheres negras e ela é babá de uma criança branca. E ela todo dia ela chega para a menininha e ela fala: "Você é gentil, você é inteligente, você é muito importante". Todo dia ela fala isso para a menina, porque ela tá criando naquela menina uma força, né? E não é a mãe da menina, porque a mãe da menina não tá nem aí, é a babá. Que é isso, né? O quanto que a gente chega e fala assim, ó, você é isso, isso e isso. Não. Se a gente for pensar nas criações, quando que o reconhecimento ele é visto, mais do que o, nossa, não acredito que você fez isso. Nossa, não acredito que você não conseguiu fazer essa lição. Você já fez a lição? Nossa, mas você não faz nada, né? Então, quanto que o estímulo negativo, ele é muito mais forte do que o positivo, né? E o quanto que talvez se a gente invertesse isso, poderia criar não só mulheres, digo até homens, né? Para não ter homens nesse tipo de escrotidão, pessoas mais conscientes, né? Eu acho o que eu mais tenho percebido aqui das nossas conversas, eu sempre acreditei, mas mais ainda é o quanto que as pessoas precisam parar para entender as suas dores, para entender os seus processos, porque senão não vai sair disso. Você vai, ok, você pode terminar com esse cara que abusou de você fisicamente. Se você não conseguir sair desse ciclo, você vai ter outro tipo de relação abusiva. E aí não é uma relação, não precisa ser uma relação física abusiva. Pode ser psicológica, pode ser com a sua mãe, né? Pode ser com sua amiga, porque é esse padrão que você aprendeu, né? Amiga, acho que é isso. Sim. Eu achei triste. Achei que a Também, gente acabou baixo astral. Fiquei também. Eu acho que a gente tem que meter a colher, sim, quando a gente vê esse tipo de situação. Mas, Eu acho Rô, que dá sabe medo, uma coisa? acho que dá medo, mas Isso. não dá para ser o isentão, sabe? Tipo, Não, mas não é é que eu ia falar uma comigo e segunda foda-se. coisa. Não, realmente não é comigo, mas eu posso ajudar. O ponto, Sim. gente, é que a gente acha que ajudar, né? Quer dizer, tô pensando junto com você, tá, Rô? Uhum. A gente acha que o ajudar é controlar absolutamente tudo, inclusive os Sim, desejos dessa pessoa. sim, E o ajudar, o máximo que a gente pode fazer é, de novo, não permitir que ele bata, né? Não permitir o físico, ou ajudar, né, a combater o físico e fortalecer. Porque se a gente pegar essa pessoa, não, então você vai pra minha casa, você não vai mais falar com ele, dá aqui o telefone. Já vi situações, hein? Não sei se você sabe. Dá aqui o telefone que eu vou bloquear essa pessoa. Não, porque se você não bloqueia, eu bloqueio. uhum. Né? Então, assim, comandar a vida do outro não é ajudar. Né? Não é agregar. Você tá piorando uma situação. Não sei se piorando, mas você não tá ajudando. Sim, sim, Né? Você tá tomando conta de alguém que já não dá conta de si. Então, você ratifica o sintoma dele. Ou dela, né, no sim. caso. Eu acho que é muito mais a questão do acolher, tentar pensar num pós, ok, você vai ficar com a pessoa, mas vamos, né? Eu consigo te ajudar dessa forma, né? Vamos conversar mais sobre as coisas, vou te ajudar a fazer um tratamento, vou estar presente te acolhendo de uma forma que eu não invada o seu espaço e torne a situação ainda pior, né? Te julgando. Mas sabe o que eu ia dizer? Aceitar o não quero. Vamos, eu te ajudo. Né? Se você quiser, eu principalmente, né? Tenho acesso a 1 trilhão de psicólogos e psicanalistas na vida. Já tem o Não, te telefone, ajuda. né? Vai te atender, eu até converso para ser mais acessível, mas você precisa. Né? E assim, de aceitar que a pessoa não procura, que a pessoa não vai. E aí a gente fala, então não quer? Então fica aí sozinho. E não, né?
Não é que ela não quer, é que ela não consegue. Cada um tem um tempo para entender as coisas, né? Então, É. é isso, assim. Eu fico muito entre o movimento que a gente vem fazendo, que eu acho um movimento importante, que é de rechaçar, se meter, expor na Sim. internet, sabe? Fico pensando nisso, mas eu fico entre a parte psicanalítica da coisa, que cada um tem um desejo, cada um tem um É. tempo, que invadir o tempo que invadir a vida da pessoa também é uma violência, então eu tô violentando essa pessoa duas vezes. Sei, assim, então esse é o ponto, eu não consigo fechar esse assunto, né? É Eu muito não tenho uma difícil, resposta né? certa, eu fico entre esses dois lugares, sabe? É muito Eu acho muito difícil. complicado. Aham. Porque eu acho que uma vez você falou isso pra mim, e na hora eu falei, nossa, né? Mas é difícil você estar vivendo a psicanálise e ser uma militante ferrenha, porque você fica entre a cruz e e esprada, entre a Tá cruz e vendo como tá difícil falar o R hoje? a cruz e a espada o tempo inteiro, né? Você fica tipo, putz, não aguento ver isso, vou fazer, mas putz, o quanto eu tô interferindo, né, nesse processo. Então, é um assunto muito complexo. Eu acho que eu fiquei triste mesmo com esse podcast. Também. Não, gente, eu não Eu, tô conseguindo resolver, eu não tô conseguindo terminar esse podcast é, up. Tipo, também não, hoje a menina tá gente. bem, Rô. Ela, a Tá, amiga da tá prima, a super amiga da amiga. bem, tá ótima, tá numa outra relação, numa relação boa, tá super feliz. Ah, que bom. Ela tá vendo. Então, Acho que a gente ela pode terminar efetivamente assim. conseguiu. Up. Sim. Ela conseguiu, eu acho assim, é pensar o positivo. Ela conseguiu sair dessa relação, ela sofreu, né, aí questões físicas graves, mas ela conseguiu sair, conseguiu se desvincular depois de um tempo, começou a namorar uma pessoa, tá bem, tá feliz. Então é isso, talvez a gente pensar que existe vida após uma relação abusiva e que existe e que é possível você terminar e reconquistar a sua vida e ter uma relação saudável e estar feliz, né? Dentro do que é ser feliz para Ai, gente, você. minha amiga é muito inteligente. Então é isso, pessoal. Então é isso. No podcast no Spotify. A gente está no YouTube como youtube.com.br História da Prima. No Instagram a gente está @História da Prima. E no Spotify a gente está como História da Prima. Então, ou seja, História da Prima em todos os lugares. Sigam a gente, coloquem o sininho para vocês receberem notificação de quando um vídeo novo estiver no ar. A cada 15 dias, na quinta-feira, 4 da tarde, estaremos aqui com uma história novinha. Semana que vem acho que a gente podia prometer alguma coisa mais feliz. Mais alegre? Não Sim, sei, talvez. mas uma história divertida, talvez. Tá Mandem bom. histórias divertidas também, pessoal. Pra gente dar risada. Beijo, gente. Boa semana. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima fofoca.